Paulo Catiussano, estamos escutando seu áudio. Não, então, e a gente vai começar um momento de reflexão, né, com o tema desse mês aqui, que instrumento sagrado, que de sagrado é o sentimento, né, mas que os instrumentos mesmo são da cultura, né, da cultura de Japão, né, e uma declaração, né, que esse momento aqui é um momento de opiniões, assim, livres, e então qualquer opinião, declaração que a gente der, não necessariamente vai coincidir com o que a sede pensa, né? Então, mas é uma opinião de cada um. Fica aqui esse disclaimer, né? Aí, começando com a Irina, que também anotou tudo que as pessoas falaram e vai dar mais uma pitadinha, seu temperinho, para falar aí sobre esse tema, né? Pois é, né, Paulo? Realmente, ó, tentei aqui anotar o máximo possível, né? Mas foram muitos assuntos, um atrás do outro aqui, né? Porém, realmente hoje cada convidado trouxe um pouquinho, né, de uma informação interessante que fez a gente fazer uma reflexão em cada bloco. Então, eu achei bastante interessante, né, a menção, né, que os professores foram fazendo, né? Eu acho que quando a gente, principalmente, convida, né, alguém para, por exemplo, que não conhece Tenrikyo, para assistir uma cerimônia mensal. Claro que, assim, além da roupa, né, ser tudo em japonês também, o que chama bastante a atenção e é uma coisa bastante vistosa, sem dúvidas, são os instrumentos sagrados, que são instrumentos japoneses, não é muito comum aqui no Brasil, e tem um som que, né, quando tocado junto assim, fica bastante bonito, a melodia, né, bem melodioso, não é algo assim difícil de ouvir, na minha opinião, né, eu acho bastante melodioso, né, e quando bem tocado harmonicamente, até é animado, né, dá para dizer assim, né, então, assim, eu acho que os instrumentos, de uma certa forma, também são um meio que, né, um cartão de visita, né, das cerimônias, né? Assim como do dia a dia, que tem, então, o serviço da noite, da manhã, né, que nas residências e nas igrejas também a gente toca, o Ryoshige, Champon, né? Tudo isso para dar um ritmo, né? E como o Roberto Kaito-san comentou, né? Do ritmo, que também é uma coisa bastante importante. Aí ele comentou do Koteki, né? Que também fez lembrar dos tempos, né? Que eu também fiz Koteki, e realmente, como ele disse, fez toda a diferença, né? Assim, para mim fez bastante diferença ter feito o Koteki, que isso ajudou a pegar realmente ritmo e ter mais facilidade de ter familiaridade com instrumentos e som, né? Que, querendo ou não, também é uma questão de ter um ouvido mais acostumado com a música. Então, o Cotec foi bem legal, porque, né, você vai aprendendo de uma forma natural, né, como foi colocado aqui também, que as crianças aprendem até mais rápido, e em conjunto, né, eles estão sempre em grupo, então aprender em grupo é sempre mais gostoso. Esse treino que acontece, então, seja para competição ou para apresentação, então faz a pessoa treinar mais sério. Então, né, isso faz a gente querer tocar cada vez melhor, chegando nesse objetivo. E saindo do Cotec, então, a vida, né, mostra que não é tudo só uma competição, então, chega numa outra fase, né, que aí também é o que, né, foi comentado aqui agora há pouco, né, que a gente também precisa ter essa prática para tocar no dia da cerimônia mensal, né, o Masanori Kaito-san, né, comentou que ensina as crianças, eu achei isso bastante legal, né, é uma coisa, é uma atitude bem bacana, assim, de estar ensinando, né, as crianças a tocar, porque a criança gosta, na verdade, de tocar nos instrumentos, né? Eu vejo isso pelo pessoal que frequenta aqui a minha igreja, né? O pessoal mais jovem gosta de mexer mesmo, porque faz barulho. Então, para a criança é legal o negócio que faz barulho, né? Seja o champon, o ryoshige, né? O taiko, porque de uma certa forma, assim, não é difícil, né? É só bater às vezes, assim, né? Mas lógico que aí entra depois toda a questão do ritmo e tudo, né? E
também, como foi colocado aqui, né, dos episódios, né, da vida de Oyasama, né, que ela ensinou as meninas a tocarem os instrumentos femininos, né, e tem inclusive uma passagem detalhada, né, falando de que forma que ela ensinou, né, tocar shamisen, kokyu, que eu acho um pouquinho mais complicadinho, né, as crianças talvez tenham um pouco mais de dificuldade, que ele é mais comprido, né, tem que ter um braço mais longo e tal, mas o Yasama ensinou para as meninas de 13, 12, 11 anos, né, esses instrumentos, é, muito calorosamente, e eu acho que isso também fica de lição, né? Porque eu acho que essa é uma premissa que tocar instrumento, assim, não é óbvio que você vai tocar certo desde o começo, né? Então, como foi falado também pelo Kaicho-san Tadashota, né? A prática é importante, né? Então, por mais que a gente toque, a gente sempre vai ter o que está melhorando, sempre vai ter algum detalhezinho, né? Então, eu mesma, por mais que eu toque anos a flauta, eu ainda não acho que eu sou expert em flauta, por mais que eu tenha tocado desde criança. Eu acho que realmente o treino é uma coisa constante e eu acho que da parte de quem é veterano, ter esse olhar que errar também faz parte, né? Errar, vai existir os erros, né? Assim, tocar perfeito, né? Como, né, o Roberto Sketsan falou, os músicos profissionais tocariam perfeitamente, nós não somos, tocamos quando dá, treinamos quando dá, dentro das nossas possibilidades. Se estiver no ambiente controlado, igual um Shuyoka, né, os cursos do Japão, você treina todo dia lindamente nos horários lá determinados, né? Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente faz o nosso melhor. Então, assim, acredito que ter essa, né, vontade de querer aprender, acho que é o que conta, né? E também, também assim, a parte do oposto também, a pessoa que sabe tocar um pouco melhor, ensinar quem está começando, por mais que eu não seja expert no instrumento, o pouco que eu sei compartilhar com o outro, acho que já é um gesto de bastante generosidade, né, que inclusive acho que é aceito, né, por Oyasama, que fez isso também, né, então eu acho que todas essas pequenas lições, né, a gente pode estar captando aí dessa conversa que a gente teve hoje, e eu acho que, né, isso faz a gente também, né, ficar um pouco mais motivado a querer continuar, né, melhorando cada vez mais, né, nesses instrumentos, porque no fim, acho que o importante é isso, não é tocar melhor que o meu colega, tocar melhor do que outra pessoa, mostrar que eu aprendi mais rápido que o outro. Esse não é o objetivo. Eu acho que o objetivo é tocar em harmonia, né? Então, essa harmonia também significa você querer ajudar o outro a chegar no mesmo nível que você, né? Então, eu acho que essa é uma das lições também que a gente pega também do Cotec, né? Do treino, ensaio de instrumentos sagrados, né? Então, que o objetivo, claro, é tocar perfeitamente, assim como a dança das mãos, né? Que o Yasama disse que não pode errar, né? Instrumento também eu acho que não pode errar, mas eu acho que é isso, né? A gente não tem que olhar só para o nosso umbigo, né? Tentar sempre harmonizar, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, né? Então, seria essa a minha reflexão. Obrigada. Obrigado, Elinação. O Edson Roberto falou cotec, né? Cotec, co-percussão, né? E take sopro. Mas o Edson me ensinou cordas. Não, deixa para lá. Deixa para próxima. Né, Júlia? Aí você já vai falar de coisas complicadas. Bom, eu acho que está sendo muito bom, né, nessa live ter esse tema dos instrumentos sagrados, porque, nossa, a gente, né, começando pelo momento doutrina, teve aí uma aula, né, realmente, assim, entender falou, né, sobre a razão, né, de cada instrumento e que é, a importância aí, né, da harmonia, né, vamos dizer assim. E aí, se a gente for ver também, né, nos episódios de Oyasama, né, até o Kaicho-san Masanori também comentou, a gente tem aí quatro episódios, né, da vida de Oyasama que ela menciona aí os instrumentos femininos, né, e uma coisa interessante que
nesses episódios sempre tem uma relação com o desejo dela, né, de ensinar, seja pacientemente, mas também de pedir, orientar, né, para que se treine, para que comprasse o instrumento, e quando isso não aconteceu, algum incômodo no corpo apareceu, né? E aí, quando a família, né, se dispôs a comprar o instrumento e deixar, né, a menina treinar, eles receberam a graça. Então, tem essa, acho que entra aí a razão mesmo, né, o significado desses instrumentos sagrados. E aí eu estava também me lembrando, né, ouvindo o que os nossos convidados falaram, né? O Kaicho-san, Roberto Watanabe, ele falou sobre a disposição mental, né? De se ajustar aos outros, né? Tocar em harmonia. Aí, dentro do serviço sagrado como um todo, né? Acho que diz respeito aos instrumentos, mas também a dança, né? Das mãos. E aí eu me lembrei que uma vez eu escutei de uma esposa, né, de condutora, alguns anos atrás. Ela tem muita experiência, né, ela toca muito bem, conhece muito bem os instrumentos sagrados, e ela disse que uma certa ocasião, né, tocando lá na cerimônia mensal do Dendotio, ela estava assim, até muito autoconfiante, ela falou, né? Porque ela já conhecia, sempre trocava, e aí teve uma hora que ela tocou errado, né? E nessa hora ela falou que, nossa, pediu assim, né, desculpas para o Oyasama, porque ela falou, nossa, eu acho que eu não estava autoconfiante, eu estava arrogante, né? Por isso que ela acabou errando. Então, nossa, quando ela compartilhou, né, falou dessa experiência, acho que mostra realmente, né, que por mais, né, que a gente saiba tocar, conheça, tenha prática, né, como disse o Kaijo-san Tadashi Ota, tem que estar preparado, né, tem que estar sempre treinando, aquele espírito, né, de querer treinar e não o espírito de, eu já conheço e vou tocar novamente, né, então, se a gente não vai com esse espírito sincero de humildade, a gente pode, por mais que a gente conheça e tenha tocado várias vezes, né, pode errar e errar não é bom, né? Como já ensinou a Sama. E um outro ponto também que eu anotei aqui, né, para esse momento de reflexão, é sobre o Narimono também, a importância de corrigir os vícios, né? A gente treina para corrigir os vícios. Aí eu me lembrei, eu não sei tocar direito os instrumentos, os três instrumentos femininos, né? O primeiro que eu tentei aí aprender foi o Kokyu, foi até para participar de um ensaio do Serviço Sagrado do Yono Motokai, era o hino 3, né, nunca mais eu vou me esquecer, e eu nunca tinha pegado, assim, me aproximado de um instrumento, né, e eu falei, nossa senhora, eu fui convocada, então preciso aprender, acho que foi a oportunidade. E aí eu vou colocar aqui que acho que para a gente também poder aprender e treinar, o incentivo, né, de quem conhece e que se dispõe, né, a pacientemente, como a Oyasama fez, ensinar, é muito importante. Então, eu queria aqui agradecer, né, aí quem me ensinou o Kokyu, até me emprestou um Kokyu para poder treinar em casa, foi a Célia Sakurai, né, eu fui lá no Kyokai dela, ela me ensinou, emprestou o instrumento e eu fiquei tentando treinar em casa. E eu me lembro que ela chamava muito a atenção, falava da importância da posição da mão, né? Que o Kokyu, assim, a gente fica segurando as cordas em cima, e ela falou, o pulso não pode ficar caído, né? Ele tem que ficar firme, ereto. Então, e é difícil a gente corrigir, né? Nossa, quando eu estava lá to tentando tocar, estava lá, né? Acho que o pulso lá para baixo, né? E eu lembrava ela falando, não, precisa ser bem firme, assim. Então, a importância aí que já foi falado, né? A Irina também falou, o Katia São Roberto Watanabe também, do Koteki,
né, que tem esse papel aí, né, de preparar as crianças para futuramente poderem tocar os instrumentos sagrados, né? Então, acho que quando é criança é mais fácil, né? A criança não tem tantos vícios, né? Ela aprende mais rapidamente e a gente, quando vai aprender um instrumento depois de adulta, aí já, nossa, tem vários vícios e aí para corrigir esses vícios, pelo menos assim, no meu caso, é mais difícil, né? Você distrai, tá lá, mão frouxa, né? E não pode. Também queria agradecer a Tia Sato, né, que é a esposa do condutor da Igreja Imigrantes. Ela também, uma época, se dispunha toda sexta-feira à noite a ensinar, né? Eu ia no Kyokai dela junto com duas outras senhoras, né? E ela ensinava, então, os instrumentos. Então, quando a gente tem pessoas também que nos incentivam e que dedicam um tempo para nos ensinar, eu acho que fica mais fácil, né? A gente fica até mais animado para treinar e tentar aprender. Mas eu ainda não sei tocar, preciso realmente me dedicar mais, né? Acho que eu sou meio assim, precisa ter alguma coisa, assim, uma oportunidade que exija isso de mim, né? Aí eu vou lá e aprendo, mas preciso treinar mais, né? Tô com o shamisen, né? Tô até agradecer também a minha prima, Cleusa Tsuzaki, ela sempre está aqui no Telecast, ela me emprestou, né? Mandou lá de Londrina o shamisen dela para eu treinar aqui em casa, né? Então, várias pessoas ficam incentivando, né? Acho que aí só depende da gente mesmo, né? Seria Boa. isso. Boa, obrigado aí pela participação. E não fazer o fechamento, né? Porque não é essa a intenção, mas assim, mas o narimono, ou o instrumento sagrado, a participação dos jovens começa ali, né? Quando eles escutam, e vem no que eu caio. O jovem, digo, as crianças, né? E vem no que eu caio, de pequenininho, já no carrinho tá escutando e as crianças conseguem dormir com aquele barulho todo e no fundo não é barulho, né? Quando vem bebezinho no carrinho ainda, né? Vendo que eu caio e a criança dorme durante o serviço sagrado. Então é um som harmonioso, né? Da medida do possível, lógico, né? Aqui no Kyokai a gente tem experiência assim, de pessoas que tocavam taiko muito alto, o Ryoshi alto, né? Então era bem animado assim, né? Agora a gente toca mais com vergonha, mas acho que tem que ser assim animado mesmo, né? E aí a criança vai olhando e fala, pô, é o primeiro contato que ele tem com o serviço sagrado é através de um narimono, através de um instrumento, né? Ah, vai tocar Champon lá primeiro, né? É só quando um fecha, o outro abre, né? Parece uma coisa simples, mas é ali que começa. Aí ele se interessa, vai, né? O Kotei que dá uma ajuda boa, mas quem não participou, quem não tem tempo, né? Também não tem problema. Falar, ai, aí eu não fiz escoteiro, então não vou nem tocar porque acho que eu vou fazer passar vergonha lá. Não, é o que o Masanori falou, né? O Oyasama sempre orientava lá com muita paciência, com muita gentileza, né? Acho que tem que ser assim, né? E então ficar corrigindo toda hora, acho que é chato isso aí, né? A gente eu que sou condutor assim, não sei. Não lembro de ter corrigido na hora as pessoas, mas as pessoas também, ela com o tempo, ela tem que também assim, adquirir será que estou tocando bem? Ou então ela vai se aprofundando, né, no assunto assim. Eu vou falar de mim, né? Champon Kyoshi. Então, um fecha, outro abre, outro fecha, outro, é aquele tempo lá. Aí a gente vai tocar Surigane. Quando o Champon bater, o Surigane cruza junto, né? A gente só pensa nisso aí. Ok, fiquei anos pensando desse jeito, né? Então, quando tinha que acertar, acerta com o Champon, que por sua vez acerta com o Ryoshiki, mas se um tiver errado, tudo vai errar, né? E
mas por isso a harmonia, né? Hoje, última vez que eu toquei no Dendote, eu toquei. Aliás, esse ano eu toquei duas vezes Suriganes, né? Que, como o Cadson falou, o Roberto falou, Surigane é difícil, porque se você cruzar e descruzar muito fora do tempo, você acelera, sem querer, você acelera quem está cantando, né? Ou o serviço também fica lento, né? Por causa dessa batida, porque ela é de tempo, né? Então, se você for cruzar e descruzar lento, vai ficar lento. Se você cruzar rápido, a tendência é a cerimônia acelerar. Então, tem que ter muita concentração. E essa duas últimas vezes que eu toquei Surigane, eu consegui, assim, não só ouvir o champon, né? Que era o tempo que tem que coincidir, mas eu consegui, assim, ouvir lá o cotô, né? As cordas lá do feminino, então você ouve as cordas. Então, assim, eu estou ampliando um pouquinho, né, minha percepção e acho que essa é a ideia também de harmonizar, né? Tanto, não é à toa que o Roberto Watanabe falou, né, dessa correlação com o corpo humano, né? Os instrumentos têm relação com o corpo humano. Então, o que a gente tocar vai ajudar lá o quem está dançando, né? E porque, por sua vez, a gente conseguindo essa percepção de tudo, tocando com a alma mesmo, né? A gente vai conseguir indireto, diretamente, eu não sei dizer exatamente, mas isso vai refletir na nossa alma, que por sua vez reflete nos nossos relacionamentos, né? No dia a dia. Esse acho que é o ponto principal que eu vejo assim, que é a hora que você presta atenção no que você está ouvindo e, e tenta harmonizar com tudo, isso faz todo sentido quando você está se relacionando com as pessoas, né? Então, você vê como o Esama falava que era importante. Então, esse treino, a gente aprimorar da dança, né, que a gente falou na live passada sobre a dança sagrada, agora dos instrumentos sagrados, né, a gente tentando treinar isso tudo, né, a nossa vida com relação aos outros vai cada vez melhorar, né? A gente não, ouvi esses dias que não é evoluir, é melhorar, né? Evoluir, assim, uma doença pode evoluir por uma coisa pior, né? Então, alguém estava falando nesse sentido, assim, de não é evoluir, é melhorar, né? Então, a gente vai fazendo essas coisas para melhorar a relação com as pessoas, para melhorar nosso aprimoramento espiritual, né? Como se fala. Eu acho que esse é o ponto da harmonia, mas que tem tudo a ver, né, com essa coisa da relação humana que a gente trabalha e sempre, né? É difícil, eu não tenho cotô em casa, eu não tenho um chamiçé em casa, né? Fica difícil treinar, mas aí, né, essa, é, essa coisa de você falar assim, oh, posso ir aí treinar, né? Essa iniciativa, né? Ou então o Kaido-san também convidar e fazer esse treino, fazer o Manabe da sub-regional, Manabe, né, geral aí do ensaio, né? Você pensando, ano que vem eu vou participar, então você tendo esse objetivo para o ano que vem, já começa a treinar desde agora, né? E aí vai, né? Não estamos procurando a perfeição, né? Porque senão também gostei muito do que a Edson falou, senão a gente contrataria os profissionais. Mas está de longe, não é essa a intenção. A intenção é que cada um, né, veja o seu momento e toque lá, né? Me escolhe, né? Me escolhe. O Edson, se estiver na sua igreja lá, o Edson, está precisando de alguém tocar, né? Você já levanta a mão e vai, não fica esperando, né? Tomara que ele não me chame, né? Para ajudar a tocar. Não, sempre vá na frente, né? Aí você deixa o Cadson contente, você deixa todo mundo contente, não fica aquele clima tenso e tudo vai se harmonizando. Aqui da minha parte, acho que era isso que eu tinha que falar. Deixa eu ver se eu não falei da gentileza, da correspondência. Era isso que eu queria falar mesmo. Muito obrigado a todos.
Obrigada aí, Catissa. Nossa, seu fechamento aí, suas reflexões foram excelentes, principalmente fazendo essa relação aí com, você falou, né, de aprimorar, né, melhorar e com o relacionamento humano, né, realmente é importante. Aí eu esqueci de falar, falando de treino, né, que amanhã no Treine Kaikan tem a atividade, né, do Fujinkai aqui de São Paulo, e faz parte, né, de uma programação de atividades o treino do narimono, né, dos instrumentos femininos. Então fica aí o convite para quem mora aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana próxima, né, que toda última sexta-feira do mês, né, o Fujinkai aqui de São Paulo, né, sob a coordenação da Célia Sakurai, né, tem um dia aí de atividades, várias atividades, né, estudos da vida de Oyasama, uma atividade manual e tem o treino também dos instrumentos, né? Então, mais uma oportunidade aí para treinar, preparar, melhorar, né? Como disse o Katia-san. Ah, lembrei, eu vi isso numa tirinha de jornal lá, acho que é do Nickel Náusea. Ele falando, não, melhorar não, evoluir não, é melhor. Três tirinhas assim, do jornal. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Uma doença evolui para uma, às vezes evolui para uma coisa pior, né? Mas se você falar melhorar, pô, ok, né? Então fica pesado, evoluir. É tudo no seu tempo, né? Isso aí, obrigado. É, Então, gostaria de agradecer a todos. Não sei se tem, assim, sobre próximos eventos. Aqui não está escrito, né? Mas tem Temos, sim, né? temos o GACO 21 mais, né? Que é Sim. na quinta, sexta e sábado, né? Acho que De aproveitando ali o novembro. feriado, É né? isso. Quinta, sexta e sábado, né? De novembro, antes do quarto domingo, né? Do quarto fim de semana. Isso. E o tema INEM, predestinação, né? Traduzindo, uma tradução rápida aí é predestinação, mas a gente vai trabalhar, o pessoal vai trabalhar esse tema aí. Bastante importante também e bastante polêmico, né? Falar, predestinação, evoluir, evoluir, melhorar, né? Acho que vai cair nesse ponto aí. E tem, eu vou falar aqui, né? Tem o CFL Recanto. Mas tá sendo assim, não está sendo aberto a todos porque não vai ser uma coisa assim em geral mesmo. A gente vai convidar, né? Nessa edição, a gente vai fazer o Shonen vai fazer convite assim direto para as pessoas que já têm uma certa afinidade assim com ficar lá no recanto, né? Então a gente não está divulgando, mas que vai Uhum. ter esse CFL. Mas eu não fui avisado. Não, é que o Shonenkai, assim, nessa edição, está escolhendo, está direcionando para pessoas um pouco, né, mais que já tenham contato com o recanto, e aí para fazer mais fácil um pouquinho, né? Tá bom? Então não está aberto para todo mundo, mas foi enviado convite para as pessoas, para algumas pessoas só. E aí, além, né, desses eventos, teremos também no dia 20 de novembro e também no dia 26 de novembro, dependendo aí da região, né, um evento chamado Formação e Educação para as Mulheres do Caminho, né, então algumas regionais vão realizar no dia 20, aqui em São Paulo, Bauru e Maringá, e lá no Kyokai Amazônia no dia 26, né? Então, é um evento aí promovido pelo Fujinkai, podem participar, né, lógico, as mulheres e também os maridos, né, esposos também podem participar. Por favor, se informe aí na sua regional. E também, né, em novembro, no dia 30, né, no último domingo de novembro, o último encontro, né, do dia de atividades dos Iobocos, né, que é
o evento, o encontro que está sendo realizado rumo aí à comemoração dos 140 anos do ocultamento físico de Oiaçama, né? Então, foi até feito um folheto especial, né, que tem um QR Code que já indica os endereços, o horário, né, e o tema, e também no Jornal Tem, ele tem essa programação, né? Então, vamos aí convidar todos os iobocos, seguidores, né, para que esse último encontro aí dia de atividades dos iobocos, né, seja assim bem animado e a gente consiga aí fechar, né, os 3 anos, 1.000 dias, né, com chave de ouro. E a nossa live também, né, no dia 27 de novembro, quinta-feira, às 20 horas. Então, muito obrigada a todos, né, pela live de hoje, os nossos convidados, né, o reverendo Roberto Watanabe teve aí participação dupla hoje, né, contou a história do Kyokai dele também. Tivemos aí, né, o reverendo Tadashi Ota e também Masanori Kimura, diretamente de Odibá. Muito obrigada, vocês aí. Obrigado a todos, obrigado, Júlio, Irina e todos os convidados. Até o mês que vem, esperamos ansiosamente por vocês. Então, eu também gostaria de agradecer a todos, muito obrigada a todos vocês que comentaram aqui no chat, interagiu com a gente hoje ao longo dessa live, né? Teve bastante gente aqui também que estava interagindo com os nossos convidados, muito legal, né? E então espero vocês, né, numa próxima oportunidade. Obrigada também, Júlia, Paulo, pessoal, né, os nossos convidados, né? E até uma próxima.